Olá, meus queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Eu sou Paulinho e venho trazer mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. E no final desse vídeo eu tenho um recado importante para você que nos acompanha, né, no decorrer desse estudo. E se de repente você está chegando hoje, eu te convido a assistir às demais aulas, né, desse estudo que fala sobre as marcas de uma igreja saudável. Estudo esse que é baseado na obra do pastor Mark Dever, que é um estudo abençoadíssimo e nós estamos já há alguns meses falando deste tema. Hoje nós chegamos na última lição, a última parte da lição número 12. E eu convido você de coração para que você veja os vídeos anteriores se você não fez, tá bom? Assista esse vídeo e no final eu falo mais um pouquinho do próximo tema e vou fazer um convite legal para você. Fique atento aí, tá bom? Nosso estudo é baseado nessa revista, As Nove Marcas de uma Igreja Saudável, que foi escrita pelo pastor Vinícius Musselman. É uma publicação da editora cristã evangélica, com base, como eu disse, no estudo do pastor Mark Dever. Falamos das nove marcas e hoje vamos dar sequência à lição número 12, que é a Igreja é o Evangelho Visível, que foi iniciada pelo irmão Daniel. Depois o irmão Renato e o irmão Anderson continuaram e eu venho hoje para fazer o encerramento. Eu vou falar do item 3, que é uma revisão e uma autoavaliação, tá bom? Implicações para a sua vida de igreja. Então aqui, esse ponto de hoje, ele visa fazer uma autoanálise, uma reflexão de tudo que foi aprendido, e se você não estudou, reitero, vá e veja os vídeos anteriores, para que nós possamos analisar o que foi estudado e o que de fato na prática tem acontecido na nossa vida. Então, eu peço que você acompanhe a leitura e essa lição, inclusive, é interessante se você puder ter em mãos aí papel e caneta, porque nós vamos ter um momento de autoavaliação onde você vai atribuir uma nota para a sua vida de igreja, como o autor diz aqui. Tá? Então eu vou começar a leitura e depois nós vamos fazer essa autoavaliação. Como Efésios 4,16 ensina, a edificação da igreja depende da justa cooperação de cada parte. Vamos pegar esse texto aí? Se você tem uma Bíblia com você aí, pegue, por favor. Se você não tem a Bíblia física, pegue uma versão online ou no aplicativo e acesse lá Efésios 4,16. Diz assim o texto: Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Aqui esse texto deixa claro aquele conceito que nós conhecemos e que nós ensinamos do corpo de Cristo que é interligado, que cada membro depende um do outro para que o funcionamento do corpo seja correto, seja o ideal. A igreja é o corpo de Cristo. Essa é uma realidade que não pode ser modificada. É algo que foi instituído, idealizado pelo Senhor, Criador de todas as coisas, aonde Cristo é o cabeça e nós somos membros do seu corpo. Um membro precisa estar ajustado, precisa ter o mesmo objetivo, o mesmo foco para obter êxito. Vamos continuar a leitura. Como Efésios 4,16 ensina, a edificação da igreja depende da justa cooperação de cada parte. Todo membro de igreja tem sua responsabilidade de amar a família do Pai, de servir o corpo de Cristo e ministrar ao templo do Espírito. Uma igreja doente ou saudável não depende só dos pastores, depende de cada membro e depende de você, de mim, de você e de todos nós
que nos denominamos cristãos. Autoavaliação, vamos lá. A seguir, há uma autoavaliação para você considerar como está indo em cada marca. Avaliar a si mesmo é útil, mas pode ser perigoso. Antes de tudo, precisamos nos lembrar de que a nossa aceitação não vem da nossa pontuação. Em Cristo, já temos um 10 diante de Deus. Nossa avaliação deve vir de um desejo de amar mais a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Nos pontos que marcarmos como fracos ou regulares, devemos nos arrepender, pedir a ajuda de Deus, sem nunca nos esquecer de que nada podemos fazer sem Jesus e não podemos frutificar o seu espírito. É importante isso aqui, né? Tem pessoas que puxa vida, eu não consigo fazer as coisas corretamente como Deus deseja, como Deus quer, como Deus gostaria. E a pessoa acaba se depreciando, a pessoa acaba achando que para ela não tem mais jeito. Entenda, nós vamos rever aqui as 9 marcas. Você vai fazer essa autoavaliação, mas isso não é para te entristecer, muito pelo contrário, é para te dar um norte, para te mostrar onde precisa haver modificação, melhora. E como que você vai melhorar sozinho? Na obra de Deus, nada funciona sozinho. Tudo depende da nossa comunhão com Ele, depende que nós nos humilhemos, nos dediquemos a Ele, nos ofereçamos a Ele. É importante o cristão estar disponível e disposto. Existe uma diferença muito grande entre disponibilidade e disposição. Tem gente que é muito disponível, mas é indisposto. Tem gente que tem muita disposição, mas nunca está disponível. Se não houverem as duas coisas, os dois fatores, infelizmente é difícil de haver um crescimento. Então, que nós possamos fazer dessa autoavaliação não um motivo para nos entristecer, mas pelo contrário, de buscarmos a ajuda dele e melhorar cada vez mais. Tá bom? Vamos lá. Aí é importante que você tenha papel e caneta na mão. Em cada frase, assinale de 1 a 4. 1, fraco. 2, regular. 3, bom. 4, excelente. Então eu vou ler, você anote aí a sua resposta. Se você quiser ir pausando o vídeo e escrevendo também a questão, antes de atribuir a sua nota, fique à vontade aí. A primeira marca que nós estudamos é a pregação, né? Então vamos lá. A primeira área avaliada. Você vai dar a nota de 1 a 4, fraco, regular, bom e excelente. Ao ouvir as pregações na igreja, anoto, destaco na Bíblia, faço algum registro por escrito. Dê aí a sua nota. Compartilho com minha família e continuo pensando naquilo que o Senhor falou no texto pregado de domingo. Atribua aí a sua nota. Consigo me perceber mais servo e mais dependente com o resultado das pregações, como resultado das pregações. Outra, dou valor prioritário à exposição sistemática da Escritura. Isso influencia como opino sobre a saúde da minha igreja. Irmão, não entendi essas questões. Então volte para as lições. Se não me engano, são 3 vídeos que falam. Esse é o vídeo 3, são 3 partes. Os 2 primeiros vídeos são introdutórios, né? Onde você vai precisar então refazer essa lição se você ainda não fez para poder responder. Quero só comentar uma coisa, apesar da pergunta e da afirmação na lição, o primeiro item aí, ao ouvir as pregações na igreja, anoto, destaco na Bíblia e faço algum registro por escrito. Isso é um pouco pessoal, tá? Eu sou uma pessoa que eu gosto mais de gravar a mensagem. Como hoje a maioria dos conteúdos estão no YouTube, eu às vezes não gravo mais, porque eu sei que eu terei disponível depois, mas numa situação normal prefiro gravar e ouvir várias vezes depois e ir anotando. Em tempo real na igreja, enquanto o pastor prega, eu me distrairia se eu fosse anotar na hora, a não ser que seja algo
que saltou muito aos meus olhos, que me chamou demais a atenção e eu não posso deixar escapar, para não perder a inspiração. Mas isso é um pouco pessoal, tá? Vamos para a marca 2, a teologia. Vejo a Bíblia como a grande história da redenção e sou capaz de explicar isso. Dê sua nota. Considero-me responsável por ajudar minha igreja a caminhar na sã doutrina. Avalie aí. Entendo as consequências para a minha comunidade se caminharmos longe da sã doutrina. Próxima, sei dizer o que se deve fazer para preservar a sã doutrina na igreja local. Vou repetir. Sei dizer o que se deve fazer para preservar a sã doutrina na igreja local. Atribua aí suas notas. Marca 3, o Evangelho. Quando ouço a palavra Evangelho, eu sei explicar os 4 pontos principais: Deus, homem, Cristo e resposta. Dê sua nota. Como cristão, entendo a importância de ouvir constantemente o Evangelho. Próxima. O Evangelho é um tema recorrente nas reuniões da minha igreja local. Próxima, quando ouço o Evangelho, sinto o peso do meu pecado e a alegria pela salvação que recebi. Isso é importante. Você tem que sentir as duas coisas, o peso pelo pecado. Se você não sente isso, você precisa rever. Porém, não dá para ficar chorando para sempre. Tome posse da salvação que Ele te deu. Sinta essa alegria também. Se permita se alegrar. Próxima marca, conversão. Entendo claramente o que é conversão. Dê sua nota. Percebo mudança na minha vida pessoal, mesmo ainda sendo imperfeito. Próxima. Tenho convicção de minha natureza pecaminosa e isso me faz buscar mais ao Senhor. Nota. Próxima, minha família e os que vivem perto de mim percebem que estou deixando de ser orgulhoso e pecaminoso. Dê aí sua nota. O que é uma pessoa pecaminosa? Pecador, todos somos. Pecadores, todos somos. Existe uma tendência, uma coisa humana, né? De classificar pecados. Pecados grandes, pecados pequenos. Pecados mais sérios, pecados menos sérios. Eu classifico de outro jeito. Eu classifico como pecado premeditado e pecado eventual. Reveja essa lição, você vai entender melhor isso. Quinta marca, evangelização. Obedeço à grande comissão de Mateus 28, do 18 ao 20. Próxima, concordo que minha vida e meu anúncio do evangelho têm que combinar. Próxima, sei diferenciar o que é evangelização do que é apenas atrair pessoas de maneira habilidosa. Próxima, sou envolvido no calendário evangelístico da minha igreja. Responda aí. Sexta marca, membresia. Tenho entendido a importância de ser membro de uma igreja local. Responda. Tenho o compromisso de servir e amar os meus irmãos de igreja. Próxima. Sou frequente e atendo às atividades da igreja com alegria. Próxima. Estou envolvido no cuidado da igreja, tanto ministerialmente como financeiramente. Isso é importante. Materialmente e ministerialmente, e financeiramente também. Responda aí. Marca 7. Disciplina. Área avaliada. Entendo a igreja como um ambiente onde o pecado é confrontado. Avalie. Estimulo meus irmãos a uma vida de santidade. Próxima. Tomo a iniciativa de buscar o irmão que peca contra mim. Buscar no sentido de conversar com ele, né? Considero os processos de disciplina da minha igreja como cheios de ensino, amor, correção e restauração. Avalie, aí no caso, não só a sua conduta, mas aquilo que você enxerga na sua igreja também. Marca 8, discipulado. Entendo e invisto no crescimento espiritual de indivíduos na igreja local. Próxima. Tenho buscado ser discipulado por crentes mais maduros. Próximo. Busco alcançar os membros que se afastam da comunhão da igreja.
Tem que ter estratégia para isso? Isso está na lição 10, tá, gente? Percebo que tenho crescido e amadurecido espiritualmente e noto a qualidade desse crescimento. Responda aí. E a última marca, liderança. Oro pela liderança da igreja constantemente. Próxima, colaboro quando percebo a atuação da liderança em situações específicas na igreja. Próxima, vejo novos líderes sendo treinados e coopero com isso. E a última, cultivo relacionamento fraterno com a liderança da minha igreja. Faça aí a sua autoavaliação, some e eu tenho certeza absoluta que você vai enxergar claramente o que precisa ser melhorado, lapidado aí na sua vida. E a conclusão da lição? Ser membro de uma igreja é estar aliançado com Cristo e com os irmãos. A gente precisa entender, quando a gente fala membro do corpo, é muito fácil entender, né? O membro do corpo. Meu dedo é membro do meu corpo. Se ele faltar, se eu perder esse dedo por algum motivo, logicamente, meu corpo não será mais o mesmo. Eu sentirei falta. Por mais que a gente não dê valor no dia a dia, né? Eu brinquei outro dia com meu filhinho. Meu filhinho vai fazer 5 anos e eu gosto muito de brincar. Eu faço cosquinha nele. Outro dia eu brinquei com ele. Deixa eu morder o seu pé? Pode. Deixa eu morder o seu dedo? Pode. Deixa eu comer só o dedinho mindinho do seu pé? Ele é o menorzinho, não vai fazer falta. Falei brincando com ele. O que, pai? É lógico que vai fazer falta. Você vê, até uma criança sabe. Por menor que seja um membro, uma vez perdido faz falta e é algo terrível. Então, quando a gente fala de ser membro, a gente está falando de um sentimento de pertencimento de verdade. Não é só ter o nome numa lista. Não é só frequentar sistematicamente aos domingos ou às quartas e domingos. Ou tem irmãos que só aparecem no dia da ceia. Tem irmãos que aparecem todos os domingos, menos na ceia, sei lá por quê. E não é isso. Não é ter uma carteirinha. Não é ter um certificado de batismo na parede. Isso aí é coisa secundária. Ser membro da igreja, é ter de fato esse sentimento de pertencimento. A igreja é a família de Deus. Temos que pertencer, mas pertencer de corpo, alma e coração. Não é ser turista, não é aparecer só quando o sapato aperta, não é ver o pastor e os demais irmãos como pessoas distantes, inacessíveis, não, é família. Nós precisamos aprender a desenvolver esse senso de pertença, né? Isso é importante. Quando nos tornamos membros de uma igreja, fazemos uma promessa solene de viver a nossa vida e discipulado cristão com aqueles irmãos. Mesmo que não expressemos isso verbalmente, estamos diante de Deus fazendo uma espécie de promessa, uma espécie de compromisso de servir junto com aqueles irmãos e servir aqueles irmãos também. De obedecermos aos mandamentos uns aos outros. Vou ler de novo a frase para não perder o sentido. Quando nos tornamos membros de uma igreja, fazemos uma promessa solene de viver a nossa vida e discipulado cristão com aqueles irmãos, de obedecermos aos mandamentos uns aos outros. E aqui eu vou ler, é somente uma leitura para que você reflita aí. Segue o pacto da igreja do pastor Mark Dever, para que você possa refletir sobre isso, e é um padrão para nós. Vou ler. Tendo, como cremos, sido trazidos pela graça divina ao arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo para render nossa vida a Ele, e tendo sido batizados sobre nossa profissão de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, confiando na ajuda de sua graça, solene e alegremente, renovamos agora nosso pacto uns com os outros. Trabalharemos e oraremos pela unidade do Espírito no vínculo da paz. Caminharemos juntos em amor fraternal,
desde o momento em que nos tornamos membros de uma igreja cristã. Exercitaremos o cuidado em amor, velaremos uns pelos outros e fielmente nos admoestaremos com súplicas uns aos outros conforme exija a ocasião. Enroscou aqui. Não abandonaremos as reuniões de nossa congregação, nem negligenciaremos a oração por nós e pelos demais. Esforçar-nos-emos no educar tantos quantos possam estar sob o nosso cuidado, na disciplina e na admoestação do Senhor, e com um exemplo puro e amoroso, buscaremos a salvação da nossa família e amigos. Alegrar-nos-emos com a felicidade dos outros, e como é difícil se alegrar com os que se alegram, né? Chorar com os que choram é mais fácil. E nos esforçaremos em levar as cargas e tristezas uns dos outros com ternura e compaixão. Buscaremos, com a ajuda divina, viver cuidadosamente no mundo, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, e lembrando que, assim como fomos voluntariamente sepultados mediante o batismo e levantados de novo da sepultura simbólica, existe agora em nós uma obrigação especial que nos leva a uma vida nova e santa. Trabalharemos juntos para a continuidade de um ministério fiel de evangelização nesta igreja, bem como sustentaremos sua adoração, ordenanças, disciplina e doutrinas. Contribuiremos alegre e regularmente para o sustento do ministério, para as despesas da igreja, para o socorro aos pobres e a difusão do evangelho por todas as nações. Quando mudarmos deste local, tão logo quanto possível, nos uniremos a outra igreja onde possamos cumprir o espírito deste pacto e os princípios da palavra de Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Isso aqui é para ler, refletir, analisar, avaliar como um padrão, né? Mais do que um credo, é uma profissão de um compromisso. Aqui, se nós pegarmos esse texto do pastor Mark Dever, daria para fazer um outro estudo, talvez de semanas, meses, sobre cada ponto que ele colocou. Porém, eu te aconselho e te incentivo a rever, se você já viu e se você não viu ainda, veja todas as lições dessa série Marcas de uma Igreja Saudável e certamente você compreenderá de uma forma muito mais ampla, muito mais difusa todo esse ensinamento contido neste pacto que eu acabei de ler com vocês, tá bom? Eu encerro aqui, então, esse estudo das 9 marcas de uma igreja saudável com muita alegria. Foi algo muito frutífero na minha vida, na vida de todos os professores, com certeza. E eu quero e peço a Deus que seja algo extremamente valioso para a sua vida espiritual também. Que a minha igreja, que a igreja que nós, membros da Segunda Igreja Batista Nacional em Diadema, possamos estar unidos e ver a nossa igreja crescendo em comunhão, em amor, com essas 9 marcas bem presentes em nome de Jesus, tá bom? Eu quero, antes de orar, fazer um convite para você que é membro dessa igreja, a partir de domingo que vem, salvo, repito, né? Isso aqui eu já falei em outra ocasião e acabou que a gente teve outra vez que pausar as atividades presenciais, salvo qualquer mudança por parte das autoridades. Domingo agora, dia 25 de abril de 2021, retornaremos com a Escola Bíblica Dominical presencial. Qual é o endereço para você que não é membro, não conhece a nossa igreja? Ficamos em Diadema, na rua Tupiniquins, número 357, Vila Conceição, em Diadema. Tá bom? É pertinho do Largo do Serraria, é muito fácil de encontrar para você que é da região. E se você não é da região, coloque no Waze ou no seu GPS aí, venha participar com a gente domingo agora, dia 25 de abril de 2021, às 17 horas. Não é mais às 18, é às 17 horas,
Terminamos 17h45, tem um intervalinho de 15 minutos para tomar uma água, ir ao banheiro e voltar para iniciar o culto. Então, domingo agora retomamos a EBD presencial e os cultos presenciais também, salvo qualquer nova modificação. Tema novo, hein? Nós vamos estudar um tema pela primeira vez na Escola Bíblica Dominical da nossa igreja, um tema próprio, desenvolvido pelo nosso pastor Rinaldo Nascimento. Ele fez um grande estudo sobre esse tema e nós vamos estudar a vida dos profetas menores. Então, são aqueles 12 últimos profetas do Antigo Testamento. São livros curtos, pequenos, por isso que chamam profetas menores, pelo volume que escreveram apenas, não diferencia dos maiores em nenhum outro quesito. Então nós vamos falar a cada domingo de um desses profetas, talvez desdobremos em mais domingos cada tema, vai depender da interação, vai depender do volume, né? Porque o nosso tempo presencialmente falando é curto, então não sei se vamos encerrar em 12 lições, ou mais, ou muito mais até, mas vamos falar dos profetas menores da Bíblia, tá bom? Então tá feito o convite. Domingo agora, 25/4/2021, 17 horas, Rua Tupiniquins 357, Vila Conceição e Diadema. Escola Bíblica Dominical e às 18 culto. Então se você quer cultuar com a gente, já vem mais cedo e participe da aula. É uma escola bíblica geral, tá bom? A princípio não podemos ainda fazer a divisão em salas. As nossas salas de aula elas são limitadas para não haver aglomeração, então será uma escola bíblica geral. É um tema que toda igreja, independente de faixa etária, precisa e deve aprender porque é uma benção, tá bom? Tá feito o convite para você. Quero orar para encerrar. Te agradeço pela paciência, pela companhia até aqui e por todos esses meses com aulas online. Querendo Deus, estaremos juntos presencialmente domingo que vem. Estamos estudando aí a possibilidade de postar, não será transmitido ao vivo, mas postar presencialmente para aqueles irmãos mais idosos que ainda estão receosos em se reunir presencialmente e eles não estão errados e qualquer irmão que tenha por qualquer motivo desejo de ainda não estar presencialmente na igreja, mas é algo que nós vamos definir, mas possivelmente teremos a postagem posterior, tá bom? Mas podendo, vá no... Para você que assiste os vídeos, você não sabe quanta falta faz a interação, as perguntas, a conversa e até as brincadeiras, né? Que a gente faz na aula presencial. Para nós professores isso faz muita falta e eu imagino que para todos os irmãos também, tá bom? Então, podendo estar junto com a gente, esteja presencialmente porque a bênção é muito grande. Feche os olhos, vamos orar. Senhor, eu te agradeço porque mais um estudo está sendo encerrado na nossa escola bíblica dominical. E quantas lições riquíssimas! Sou grato a Ti por fazer parte desse time. Eu abençoo toda a escola bíblica, abençoo os professores, o Renato, o Anderson, o Daniel, o Francisco, os professores das outras salas, dos jovens, dos adolescentes, das crianças, a direção desse ministério, da irmã Adriana, o pastor Rinaldo, que é o nosso líder espiritual e o nosso maestro, né, desses ministérios aí. Eu abençoo a vida desse pastor, a família dele, os filhos, abençoo a irmã Adriana, a família, os filhos, o filho dela, abençoo o esposo, o lar dela e a vida de cada professor, que às vezes tem que se desdobrar, às vezes tem dificuldades de tempo, de logística, de estrutura. Todos nós tivemos que nos reinventar, que aprender a lidar com essas ferramentas eletrônicas, virtuais. Eu abençoo todo mundo, em nome do Senhor Jesus. Abençoo cada ministério, cada líder, cada membro
da nossa igreja e abençoo cada pessoa que tem assistido esses vídeos. Eu sei que há pessoas que nem são membros da nossa igreja que têm acompanhado sistematicamente esses vídeos. Abençoe cada um. Pai, eu te peço, cuide da nossa igreja e cuide de todos que têm acompanhado esse canal. Eu sei que é uma ferramenta grandiosa que o Senhor nos permitiu usufruir. E eu abençoo cada pessoa que está orando comigo agora, em nome do Senhor Jesus. Abra o nosso entendimento a cada dia mais e nos ensina a ser uma igreja saudável, a ser cristãos saudáveis, espiritualmente, mentalmente e fisicamente. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém? Que benção. Esteja com a gente. Muito obrigado por estar junto com a gente em todas essas aulas, em todo esse período. Deus te abençoe. Deixe seu comentário, sua pergunta, que nós responderemos para você assim que recebermos, tá bom? Deus abençoe e até uma próxima oportunidade, até domingo presencialmente na igreja, em nome de Jesus. Até lá.